A revolução cognitiva das décadas de 50 e 60 foi uma mudança significativa na psicologia e em outras áreas da ciência, levando a uma compreensão mais profunda de como os seres humanos processam informações. Antes disso, a psicologia comportamentalista dominava, enfatizando o comportamento observável e deixando de lado os processos internos da mente. Mas antes de conhecer mais sobre educação, inscreva-se no canal, compartilhe e curta nossos vídeos. Jerome Bruner, um dos principais teóricos da educação e psicologia cognitiva, contribuiu significativamente para a chamada revolução cognitiva, nas décadas de 50 e 60. Ele propôs que a psicologia deveria focar não apenas em comportamentos observáveis, como defendido pelo behaviorismo, mas também nos processos mentais e na maneira como as pessoas constroem significado. Eu sou Jerome Bruner. Essa pessoa veio me entrevistar sobre o efeito do ensino e o que o ensino pode fazer para um aluno. Eu quero dizer a ele que o principal ensino é que ele abre uma gama mais ampla de possibilidades. A revolução cognitiva que ocorreu em Harvard foi o início do estudo científico moderno da mente. Porque quando você estuda algo como a mente e gosta de pensar que é um cientista, você enfrenta o problema imediato. O que fazemos com essas coisas chamadas conteúdo mental, pensamentos, emoções, imagens, planos, regras? Você não pode vê-los, você não pode enfrentá-los, você não pode senti-los. Se você é cientista, você deve estudar coisas que você pode ver, medir e manipular. Como você começa com a ciência da mente? Bem, a resposta que dominou a psicologia em meados do século XX foi abandonar todas as conversações sobre conteúdo mental. Esta era a escola do behaviorismo e assumiu a psicologia americana até o início da década de 1950, quando vários estudiosos com ligações com Harvard começaram a repensar toda essa ideia. Quando falamos sobre como os computadores funcionam, você não pode imputá-los ao estado interno. Os computadores têm memórias. Eles têm estados de objetivo e executam planos. Se for possível fazer isso com um pouco de metanfetamina e isso não é considerado anticientífico, por que então não é científico fazer essas afirmativas sobre pessoas? O resultado é chamado de ciência cognitiva. Inclui psicologia experimental, pessoas que estudam outros humanos no laboratório, linguística, incluindo teorias famosas, linguista Noam Chomsky, que estava aqui em Harvard como um pesquisador, ciência da computação e inteligência artificial e mais tarde neurociência. O que o ensino pode fazer para um aluno? Eu quero dizer a ele que o principal ensino é que ele abre uma gama mais ampla de possibilidades. O que você pode ensiná-lo sobre algo no passado ou no presente, mas você espera que seu ensino tenha um bom efeito de levá-los para o mundo da possibilidade. Metodologia ativa é envolver mais o aluno, que ele seja muito mais participante. O grande salto na metodologia ativa deu à área de saúde na década de 60 do século passado, quando organizou o currículo por problemas. Então, em lugar dos alunos estudarem as disciplinas separadamente, eles trabalhavam um problema, parte em grupo, depois parte individual, uma série de etapas, e com tutoria. Então o professor fica como tutor, mas o aluno tem que pesquisar e responder não é uma resposta única para um problema, mas quais seriam as soluções mais adequadas para esse problema. E com isso ele tem que pesquisar muito mais. Aprendizagem baseada em problemas. Isso. Então esses problemas vão se tornando mais complexos ao longo do curso. E dentro de cada disciplina, o professor, ele pode, por exemplo, inverter a forma como se ensinava. O que o aluno pode caminhar, pode fazer por si mesmo, uma aprendizagem básica, não precisa tanto de que o professor explique. Ele, através de vídeos, através de pesquisas, ele pode caminhar por sua conta e deixar para o momento presencial o que seria ir no nível mais complexo. Aí o professor pode aprofundar
a partir dos conhecimentos prévios básicos, chegar a um nível mais profundo. Então, metodologias ativas são focar a partir de trabalhos em grupo que nós focamos, nós trabalhamos de projetos, de problemas, de inverter o processo, de design, envolver muito mais o aluno, em que o professor, em alguns momentos, expõe, e mesmo quando ele expõe, ele não faz sozinho a exposição. Ele dialoga, ele problematiza, ele pergunta, e aí há uma série de recursos, de tecnologias, de softwares, de aplicativos que depois nos ajudam a fazer isso. Por exemplo, a visualizar o que cada aluno faz, em que dificuldades ele tem, e com isso nós poderemos trabalhar com atividades diferentes para alunos diferentes. Eu digo que o principal objetivo do ensino e da educação é fazer eles pensarem e compartilharem suas ideias sobre onde isso leva, ir além das informações fornecidas. Eu continuo usando essa expressão, além das informações fornecidas, e é isso que se trata. Eventualmente ensinamos de uma maneira que leva a pessoa a aprender a conversar com os outros e compartilhar com os outros de uma maneira que abra o mundo. Voltar ao passado e a maneira como nossas escolas se desenvolveram à moda antiga era pensar que eram o repositório de conhecimento armazenado para transmitir os novos alunos. Jerome Bruner explicou sobre os modos de representação. Ele mostrou que nosso cérebro organiza o conhecimento de 3 jeitos principais. Primeiro, representação enativa. É o famoso aprendendo na prática. Aqui, o conhecimento vem da ação. Imagine aprender a andar de bicicleta. Você não precisa de teoria, mas sim de tentar, errar, equilibrar e finalmente pedalar. É o aprendizado pelo fazer. Segundo, representação icônica. Depois que você já está mais familiarizado, começamos a usar imagens para lembrar. Por exemplo, você pode imaginar o guidão e os pedais da bicicleta. É como criar um álbum mental que nos ajuda a compreender as coisas por meio de figuras e associações visuais. Terceiro, representação simbólica. Agora é o nível mais avançado. Aqui, usamos palavras e conceitos abstratos. Por exemplo, você pode explicar para alguém como andar de bicicleta, mesmo sem mostrar uma. É o aprendizado que envolve linguagem e símbolos. Esses 3 modos mostram como vamos evoluindo no jeito de aprender e ensinar, começando com a prática, passando por imagens e, por fim, chegando aos conceitos mais complexos. Bruner chama de crescimento, né? Então, o crescimento é o quê? São as habilidades cognitivas, o saber, a aprendizagem, né? Para Bruner, a aprendizagem ocorre por meio de armazenamento de informações, da linguagem, comunicação com o mundo, daquilo que aprende e como aprender também, e por meio da interação professor-aluno. Observe que agora nós estamos falando de uma aprendizagem no sentido escolar, né? Que ele traz esses 2 termos, professor-aluno. Então, esses seriam os 3 elementos sobre o conhecimento intelectual do qual Bruner fala para nós. Na visão dele, a aprendizagem percorre 3 dimensões. Todo mundo, na visão dele, passa por essas 3 dimensões para que ocorra a aprendizagem. Então, ele cita a ação, a representação e palavra. O que seria a ação? É quando a criança está numa fase em que, para ela aprender, a gente tem que ensinar fazendo, sem só o uso de palavras, né? Ela aprende imitando, ela imita o fazer do outro, ela vai fazendo e aquilo ela vai aprendendo por meio da ação. Com o passar do tempo,
esse sujeito ele começa a aprender por meio de representações, de imagens, de símbolos. Um exemplo básico, uma placa de trânsito é o suficiente para que ele represente algo muito maior, né, vindo daquele símbolo. E em seguida, as palavras. Então, por meio da linguagem, esse jovem, essa criança, agora já consegue, nessa criança, desenvolver toda a comunicação para dialogar com o mundo e aprender. Brunner postula, assim, que o sujeito ele tem que percorrer esses 3 sistemas para dominar toda a aprendizagem. Então, a gente tem que passar pelas 3, como se fossem fases, né? Ele chama de sistema. Isso porque ele acredita que na primeira infância a aprendizagem se dá pela ação e aí mais tarde a criança já atinge o estágio da linguagem, sendo suficiente para aprender. Ou seja, as palavras, elas são suficientes para aprender, como eu disse agora. Não há mais uma necessidade de você ter um referente ou uma experiência. Pela enunciação, você consegue fazer essa referência com o seu crescimento, que seria com o seu sistema cognitivo. Esse conceito é central para a pedagogia de Brunner. Ele propôs que os professores e colegas mais experientes ajudam os alunos a alcançar um nível de compreensão que, sozinho, o aprendiz talvez não conseguisse. Ao estruturar e guiar o processo, gradualmente vão retirando essa ajuda conforme o aluno se torna mais independente. Porque em 20 anos na minha profissão, eu consegui executar e perceber a diferença de uma sala de aula com idades diferentes. O quanto acrescenta para o mais velho e para o menor. E o que eu gosto de enfatizar sempre é que nós não podemos dar as atividades para as crianças baseadas na idade, e sim na experiência e no desenvolvimento cognitivo da criança. Por quê? Eu tenho crianças mais novas, de idade, que são mais experientes e desenvolvidas cognitivamente e maturacionalmente do que os mais velhos. Então, nós temos que cuidar sempre nesse sentido, porque o mais novo pode ensinar muito bem ao mais velho com outras habilidades que ele tem. E os pais têm muito medo, às vezes, que o mais velho ele fique aquém do seu desenvolvimento, porque o professor vai dar mais atenção para o mais novo. Só que nós sabemos que nas escolas montessorianas só dá certo uma agrupada, uma sala mista, porque a sala de aula tem um conjunto de atividades, um currículo que atende às necessidades das crianças de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, de 6 a 9 e 9 a 12. Então a criança que estuda, a criança de 3 anos que estuda com crianças de 6 anos, tem dentro de uma sala de aula todo o currículo que é necessário. E ele tem 3 anos para desenvolver aquele currículo. E o mais velho de experiência e não de idade, a criança mais experiente passou por aqueles 3 anos. E nós sabemos dentro da neurociência que quanto mais eu ensino, é onde quando o meu cérebro chega no ápice de sua capacidade neural e cognitiva, é quando eu estou ensinando, quando eu estou compartilhando o meu conhecimento. Então, quanto mais a criança experiente cognitivamente estiver ensinando o que ela sabe, maior o ápice neural dela e a capacidade dela de se desenvolver. Brunner enfatizou que a cultura desempenha um papel fundamental na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo. Ele argumentava que o ambiente social e cultural molda a maneira como percebemos e organizamos o conhecimento. Nós temos um pequeno problema em geral na interpretação da educação, simplesmente como a transmissão sistemática de conhecimentos sobre determinadas coisas que se faz nas salas de aula, nas escolas e etc. Educação é isso, mas é muito mais do que isso. A educação é um trabalho permanente. Pensando em educação,
no sentido de uma educação para a vida, né? Uma educação integral, uma educação desse sujeito que está no mundo contemporâneo, que é um mundo da diversidade, que é um mundo da pluralidade, né? E onde a questão dos diferentes diálogos e das diferentes temporalidades que a gente vive é de fundamental importância para que a gente possa estar construindo esse sujeito que a gente fala, que é a construção de um sujeito crítico, cidadão, participativo da sociedade. Então é preciso garantir educação de qualidade e acesso pleno à cultura, para desenvolvimento da condição humana, para o crescimento individual das pessoas, para potencializar e qualificar as relações sociais, para gerar valores e a possibilidade de enfrentar as novas situações que o século XXI vem criando. A cultura tem um papel absolutamente central, prioritário, para transformar o ser humano que nasce sem informação, que vai recebendo essa informação no decorrer da sua vida, num cidadão participante, envolvido, preocupado consigo, preocupado com os outros, preocupado com o seu entorno, preocupado com o seu ambiente, preocupado com a sua sociedade. A educação se faz no modo como os meninos se encontram no domingo de manhã, às 10 horas da manhã, para jogar bola. A educação se faz quando os meninos e as meninas se juntam no bairro, tomam ônibus para ir a um cinema no centro da cidade assistir a um determinado filme. Eu acho que nós estamos nessa época, hoje, numa revolução cultural extremamente profunda. Certo? E a educação simplesmente está atrasada do processo de transformação que corresponde. Jerome Brunner foi um dos pioneiros da revolução cognitiva, trazendo uma visão inovadora sobre o aprendizado. Ele acreditava que aprender é um processo ativo, onde o aluno constrói seu próprio conhecimento ao explorar, formular hipóteses e resolver problemas. Brunner também destacou 3 modos de representação do conhecimento: enativo, ação, icônico, imagens, e simbólico, linguagem, mostrando como evoluímos no aprendizado. Ele introduziu o conceito de andamiação, no qual professores e colegas oferecem suporte temporário até que o aluno se torne independente. Além disso, Brunner enfatizou o papel da cultura na aprendizagem, mostrando que o ambiente social influencia profundamente como organizamos e interpretamos o conhecimento. Suas ideias marcaram a transição de uma educação passiva para uma abordagem mais dinâmica e significativa.